Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Sabião, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná, e dando continuidade ao nosso treinamento e também o trabalho com as questões da prova Paraná em matemática, vamos passar para a resolução de uma questão do 9º ano do ensino fundamental que envolve o problema de cálculo de área de figuras planas. Lembrando que para a gente poder resolver da melhor maneira possível a questão, é necessário lermos o enunciado da questão com atenção para retirar as informações matemáticas mais pertinentes e possíveis para que a gente possa tomar o melhor método, o melhor caminho matemático para a resolução da questão. Passaremos então à leitura atenta da questão. Então, vai lá. Passaremos então à leitura atenta da questão. Observe a seguir a planta baixa da sala do apartamento de Catarina, cujo formato é composto pela justa posição de duas superfícies retangulares. Aqui a gente tem a planta baixa do apartamento de Catarina, é como se a gente tivesse uma visão de cima, né, desse apartamento, a disposição dos móveis dentro do apartamento dela e também as dimensões, o tamanho dos lados das paredes do apartamento. E a questão continua. Qual é a área da sala do apartamento de Catarina? Alternativa A, 20 metros quadrados. Alternativa B, 23 metros quadrados. Alternativa C, 29 metros quadrados. Ou alternativa D, 35 metros quadrados. Então, retornando para o enunciado da questão, a gente precisa analisar essa planta baixa e olhar geometricamente para ela, falando em decomposição de figuras, porque ela parece um L aqui, tá vendo? Que ela tem uma figura parecida com L. Vamos decompor essa figura em duas figuras geométricas mais conhecidas para a gente poder partir para o cálculo da área delas, então. Vamos decompor ela, vamos dividir ela em duas partes. Se nós pegarmos mais ou menos nessa posição da figura e dividirmos ela em duas figuras, a gente tem aqui um retângulo e aqui um quadrado, né? Esse retângulo ele tem de dimensões 2 metros de comprimento por 7 metros de largura. Se nós analisarmos o outro lado, que seria, né, aqui a gente vai chamar de área 1, que seria a área do retângulo. Se analisarmos a outra figura, do lado de cá, a gente tem 3 metros aqui deste lado de comprimento, automaticamente sendo um retângulo, a gente, né, um retângulo especial, a gente também vai concluir que o outro lado também tem 3 metros de comprimento, assim como aqui na horizontal essa parede tem 3 metros de comprimento, a parede oposta a ela, do outro lado, também tem a mesma medida. Então, neste caso aqui, a área 2, a figura 2, seria de 1 quadrado, porque todos os 4 lados têm a mesma medida. Então, passaremos ao cálculo da primeira área, da área 1. Como a gente viu, a área 1 é um retângulo. E para a expressão algébrica que calcula a área de retângulos normais, a gente vai fazer, então, base vezes altura. Então, a base, a gente pode perceber que ela tem 2 metros de comprimento. E a altura, ou aqui o comprimento dela, né, nós poderíamos calcular aqui como 7 metros. Então, a gente tem a área do retângulo 1 igual a 2 vezes 7. O produto entre 2 e 7. 2 vezes 7, 14. Então, a área 1 aqui é composta de 14 metros quadrados. Algo importante que a gente precisa relembrar para o cálculo de áreas ou cálculo de superfícies é que a gente leva em consideração 2 tipos de dimensões, o comprimento e a largura ou altura, como você queira chamar. Então, como a gente trabalha com 2 dimensões, metro vezes metro, a gente mantém a base, somos expoentes, então a gente teria aqui 14 metros quadrados. Vamos então agora calcular a área da figura 2, que é um quadrado. No caso dos quadrados, quando a gente vai trabalhar com, nós temos que levar em consideração que os lados têm a mesma medida. Então é só fazermos lado vezes lado, ou então chamado de lado ao quadrado. Como a gente faz aqui? Lado vezes lado, e a gente sabe que no caso da área 2, o lado tem 3 metros de comprimento, a gente vai fazer área 2 igual a 3 vezes 3. Então, a área 2 aqui tem um total de 9 metros quadrados. 3 vezes 3, 9 metros quadrados. Então, essa área tem 14 metros quadrados e essa aqui 9 metros quadrados. A área total disso é quando a gente vai juntar, né? A área total é quando a gente junta a área da figura 1 mais a área da figura 2. Então, no caso aqui, a área total, nós teremos
área da figura 1, 14 metros quadrados, mais a área da figura 2, 9 metros quadrados. Então, a gente tem 14 mais 9, a soma entre esses dois números, dessas duas áreas, nós temos uma área total de 23 metros quadrados. Então, neste caso, a resposta final da questão é a letra B, alternativa B, 23 metros quadrados. Espero que vocês tenham compreendido, entendido com facilidade. Até mais, até uma próxima.